Você já instalou uma aplicação no seu computador ou mesmo foi executar um container Docker e ficou se perguntando que tipo de requisições essa aplicação ou esse container fazem para fora da minha máquina? Que tipo de informações eles enviam para fora? Ou até mesmo está debugando uma solução sua que você está desenvolvendo e precisa saber que tipo de requests ela está fazendo para ver se tem algum erro ali? Bem, hoje nós vamos ver como fazer isso de forma bem simples e bem prática utilizando o HTTP Toolkit. E aí, champs, beleza? Eu sou o Ben-Hur e este é o GetJPSec, onde nós compartilhamos conhecimentos sobre segurança e desenvolvimento de software. Aplicações, containers de todo tipo aparecem a todo momento e, inevitavelmente, algumas vezes a gente se barra com alguma aplicação que se propõe a ser offline, que se propõe a resolver um tipo específico de problema no nosso dia a dia, mas nós estamos às vezes num ambiente corporativo, ou às vezes não nos preocupamos que tipo de informação aquele tipo de aplicação ou container pode estar enviando para algum servidor em específico, para coletar métricas, coletar informações, ou até mesmo se existe alguma coisa sendo executada ali dentro que está fazendo um possível request indevido e que nós gostaríamos de saber. Justamente por causa disso, é importante, dependendo do que a gente for testar, que nós pelo menos podemos analisar um pouco as requisições que aquele tipo de aplicação, aquele tipo de container pode estar sendo feito no momento. E uma das ferramentas, tem várias técnicas possíveis, uma das ferramentas que ajuda e simplifica esse processo em alguns casos é o HTTP Toolkit. Então no vídeo de hoje nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos interceptar uma aplicação que se propõe a ser completamente offline e que é uma alternativa ao Postman, ao Insomnia, que é o Bruno HTTP Client, e ver se ele de fato, enquanto a gente está fazendo, ele não faz nenhum tipo de requisição. E outra é rodar um container Docker e de dentro desse container nós mesmos fazermos uma requisição para fora, e isso tudo deve ser interceptado por esse proxy, que vai nos dar detalhadamente quais são as requests que foram feitas a partir dessas aplicações. Estamos aqui no httptoolkit.com, que é a ferramenta que nós vamos utilizar para interceptar as requisições, tá? Você pode fazer o download para Mac, para Windows e para Linux. A instalação dela é bem straightforward, tá? Padrãozinho de qualquer outra aplicação. Às vezes você instalar, já vai estar pronta para uso, a gente vai ver ela em ação daqui a pouquinho, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é testar uma aplicação para interceptar o tráfego dela. Lembrando que pode mudar um pouquinho os passos que a gente vai ver no vídeo de hoje se você está utilizando o Windows ou o Linux, porque eu estou utilizando o macOS. Mas a ideia vai ser a mesma. Você pode buscar só a alternativa específica do seu sistema operacional, tá? A aplicação que nós vamos testar é o Bruno, de Use Bruno. Essa aplicação ela tem a proposta de ser uma alternativa ao Postman, ao Insomnia, a REST Clients. E ele é totalmente offline e ele salva tudo local, ele salva tudo no disco, tá? Isso é uma alternativa, muitas vezes, até para dentro de empresas, né? Na qual você tem alguma questão um pouco mais de confidencialidade, digamos assim, ou não pode pagar por uma cloud porque o preço é exorbitante para o Brasil para ser pago por usuários. Às vezes você quer fazer tudo local, sem depender, por exemplo, de enviar para uma empresa terceira uma informação às vezes um pouquinho mais sensível. Então a ideia dele é ser totalmente offline, ele salva tudo local e aí você pode fazer o sync disso interno na sua empresa, como por exemplo dentro de um repositório Git privado, tá? Para baixar ele, você vai vir em Downloads e vai ter as opções para Mac, para Linux e para Windows. Eu já baixei e já instalei. A instalação novamente é bem padrãozinho de qualquer aplicação. Tendo instalado as aplicações, vamos fazer o que agora? Nós vamos abrir o nosso HTTP Toolkit. Ele demora um pouquinho para abrir no começo, mas daqui a pouquinho vai. Show, chegamos. Essa é a tela inicial do HTTP Toolkit. Nós temos a opção de interceptar tráfegos do Chrome, Global, Brave, Firefox, mas tem algumas que interessam para a gente um pouquinho mais, como Flash Terminal, na qual vai ser aberto um terminal e a partir dali tudo que a gente fizer vai ser interceptado.
né, de um terminal já existente, de um dispositivo Android via QR Code, de uma aplicação em Electron, caso a gente esteja inspecionando alguma coisa que a gente está desenvolvendo a nível desktop, né? E a gente pode também configurar isso manual. Do que nós vamos fazer? Como a gente quer inspecionar uma aplicação, pelo menos aqui no Mac isso pode diferenciar um pouquinho para outras plataformas e sistemas operacionais, tá? Eu vou clicar em Flash Terminal. O que vai ser feito aqui? Vai ser criado um terminal e esse terminal ele tá todo já interceptável. O que isso significa? O que a gente fizer aqui que tiver tráfego HTTP, ele vai logar lá. Por exemplo, vou executar um curl http example.com. Perceba que eu executei o request, mas esse request também apareceu aqui em cima, tá vendo? Então se nós voltamos para aqui, nós clicamos em cima dessa linha, nós podemos ver todo o detalhe do request. A parte principal dele aqui em cima, o status das respostas, o header das respostas, aqui o corpo da resposta, e aqui tem outras funcionalidades específicas da versão Pro, né? Para você fazer match replace, para fazer mocking, para você exportar isso, né? Que vale a pena dependendo da quantidade de vezes ou de intensidade que você usa a ferramenta. Mas importante é, ao escolher a opção de Flash Terminal, ele vai abrir um terminal automaticamente proxiado, digamos assim, né? Que você vai ver todo o tráfego que for executado aqui dentro desse terminal ou que originar a partir deste terminal, isso é importante, dentro dessa barrinha aqui. Essa barrinha ela vai agregando tudo de todos, tá? Como esse nosso terminal está configurado já para enviar todo o tráfego de rede através do HTTP Toolkit, nós vamos abrir a nossa aplicação através deste mesmo terminal. Nesse caso aqui é um open -a applications/bruno.app. Ok, tem uma aplicação aqui já aberta, tá? Perceba que nenhum request foi executado. Então o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui e vou abrir essa collection que eu já criei, tá bom? E aqui dentro eu tenho um request. Perceba que a aplicação abriu, não foi feito nenhum request, né? Agora, dentro da aplicação eu vou fazer um request, que é o mesmo request para aquele example.com. Então aqui no Bruno, vou executar o request. Então agora nós vamos lá para o HTTP Toolkit para ver se essa requisição ela foi interceptada por lá. E aqui está, nós temos a segunda requisição interceptada pelo HTTP Toolkit. Perceba, quando a gente abriu o terminal proxiado, executou um curl e interceptou. Agora a gente abriu uma aplicação que ela é offline, ela não faz nenhum request, e de dentro dela a gente executou uma funcionalidade que a própria aplicação faz um request. E ele acabou aqui dentro proxiado. Então essa é uma das formas de você ter um proxy de uma aplicação que você está utilizando na sua máquina e poder inspecionar o tráfego dessa aplicação. Nossa próxima tarefa agora é inspecionarmos um Docker Container. Nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos primeiro executar e abrir o HTTP Toolkit de uma forma que a gente consiga interceptar esse container. E depois nós vamos baixar e executar um container Ubuntu que necessita fazer um apt-get install para instalar a biblioteca do curl. E dentro dele nós vamos executar um curl para o mesmo domínio, com o objetivo de interceptar dois tipos de coisa. Primeiro, no momento que a gente rodar o apt-get install, o apt-get update, o próprio sistema operacional, junto nesse comando, vai baixar uma série de pacotes dentro desse container. Esses pacotes, essas operações, elas devem ser interceptadas. E nós vamos ver se a gente conseguiu interceptar isso ou não. Depois, vamos fazer uma requisição dentro utilizando o curl. Essa requisição também precisa ser interceptada. Pessoas, se vocês estiverem utilizando a runtime padrão do Docker e tal, talvez vocês não tenham o problema que eu passei, tá? Eu estou utilizando Colima
para gerenciar os containers na minha máquina, tá? E, infelizmente, eu não consegui fazer funcionar direitinho ele por uma questão do Docker Socket, tá bom? Então, eu acabei fazendo uma gambiarrinha, um workaround aqui, para isso aqui funcionar bem. Se você estiver utilizando outra engine, outra runtime, talvez você não vai passar por isso. Mas se você estiver utilizando Colima e tiver algum problema, por exemplo, em definir uma variável de ambiente específica na qual o HTTP Toolkit não vai pegar, eu já vou mostrar um pouquinho mais, esse pode ser um workaround e pode funcionar para você também, tá? Qual que é o detalhe? Se a gente for em Colima Status, a gente vai verificar que o socket do Colima, o socket do Docker no Colima, ele roda em um lugar diferente do que o Docker padrão, tá? E o HTTP Toolkit ele já vem nele com a opção de você interceptar containers Docker. Porém, ele espera essa conexão com essa variável, tudo em uma configuração padrão, o que de fato não acontece com o Colima, tá? Então, para isso, existe uma issue aberta, inclusive, no Colima, que ficou como melhoria, né, de fazer essa compatibilidade ser transparente. Enquanto isso não acontece, tá? E se eu defino como uma variável de ambiente, por exemplo, no Bash RC e tal, etc., infelizmente o HTTP Toolkit não pega isso aqui automaticamente, acaba não funcionando tão bem. Então, se você utiliza Colima, qual que é a dica que eu te dou para fazer um workaround nesse probleminha, tá? Definido o Unix Docker Socket aqui, eu vou fazer um export da variável Docker Host, tá? Passando este valor aqui. Apenas para esse terminal, não vou colocar ele em Bash RC, em nada, tá? Apenas para esse terminal. Perfeito, agora nós temos a variável de ambiente aqui setada. E agora eu vou abrir open-a barra applications barra http toolkit.app. Lembrando que isso pode mudar aí para cada sistema operacional, né? Então eu estou abrindo essa aplicação a partir do terminal, já com essa variável de ambiente Docker Host setada, tá? Perfeito. O que acontece, tá? Você pode ver que existe um Attach to Docker Container aqui. Essa opção, ela fica desabilitada quando ele não consegue se conectar corretamente ao Docker Host, tá bom? Dessa forma, como eu te comentei agora, isso aqui não acontece. Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos conectar aqui? Não, nós vamos abrir um terminal novo, tá? Que é o terminal já conectado, né, com o HTTP Toolkit. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um docker run --rm para ele remover o conteúdo depois que terminar, né? -it para ser no modo interativo, Ubuntu. Como eu já tenho essa imagem baixada, não vai ter nenhum tráfego de rede, tá? Ele simplesmente pegou a imagem que eu já tenho baixada e startou um container novo aqui. Perceba que eu vou estar fazendo um curl para http://example.com, mas eu não tenho curl instalado. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um apt-get update para depois fazer um apt-get install. Perceba o que vai acontecer quando eu rodar o apt-get update. Automaticamente, nós vamos ter proxiado essas requisições para o Ubuntu Ports, que é onde estão as informações desses pacotes aqui, tá? Então a gente consegue ver tudo que deu status 200, o que quebrou, o que está acontecendo. Nós conseguimos inspecionar todo esse tráfego de rede aqui. E agora, o que eu vou fazer? Dentro do container, eu vou botar um apt install curl. Aí isso também vai precisar ir a nível de internet para buscar esse pacote. Beleza, vou dar um yes. Novamente eu consigo ver as requisições para instalar esse pacote aqui dentro. Então eu consigo analisar esse tipo de tráfego de rede, tá? E agora, padrão, né? Vou fazer um curl https://example.com e nós também vamos ter aqui o nosso exemplo. E nós podemos ver cada um desses requests para ver o que está acontecendo. Show? Por hoje é isso, pessoas. Eu queria mostrar para vocês como interceptar as requisições de aplicações e containers utilizando o HTTP Toolkit. Se você gostou desse conteúdo, por favor, não esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Muito obrigado, champs, e até a próxima!